O capítulo 12, irmãos, traz dois assuntos. Do versículo 1 até o versículo 36, vai trazer o assunto Páscoa. Depois do 37 até o 51, que é o último versículo, esse capítulo vai falar do Êxodo, que é a saída de Israel do Egito, de maneira apressada, tá, irmãos? Eles saíram do Egito, tá? Mas aí eu quero que você medita comigo, então, nesta palavra. Bem, irmãos, este capítulo vai falar da Páscoa. Venha cá, me ajuda aí. O que é a Páscoa para nós brasileiros? E para o mundo quase todo. O que é Páscoa? É isso aí que o Lucas falou. A Páscoa é o dia do ovo. Mas ovo de quê? De chocolate. Mas aquele ovo é um ovo de quê mesmo, hein? É de coelhinho. Hein? O Tiãozinho trabalha, né? Eu não quero passar aqui. O Tiãozinho trabalha lá na casa, né, de produto rural. Lá por acaso vende algum coelhinho que bota ovo lá? Hein? Nós comemos a carne, diz ele. O que eu quero dizer, irmão? Eu quero dizer que, agora deu, tá vendo, mas isso garrou, né? Eu quero dizer o seguinte para vocês, que a Páscoa que se refere aqui não tem nada a ver com essa Páscoa infernal e diabólica. Gente, o capeta inventa cada coisa e a gente gosta e até compra o ovo, né? O ovo do coelhinho da Páscoa. Ai, glória a Deus, aleluia! Ovo do coelhinho da Páscoa. Você sabe de uma coisa? O capeta menospreza a nossa inteligência. Ele subestima, aliás, a nossa inteligência, sabia? A minha, a sua. Ovinho do coelhinho da Páscoa. E a gente vai lá no supermercado e compra, que tem caro. Você entra lá, tem aquela montoeira de ovinho de coelhinho na sua cabeça, você vai passando ali e vai comprar, que tem caro, eu nem sei o preço, mas é caro. Irmão, o diabo subestima a nossa inteligência, ele te chama de burro na cara e você aceita. Sabia? Ele te chama de burro na cara lavada, assim você está certo, eu sou mesmo. Não me pergunta por quê, mas as pessoas hoje não gostam de pensar, né? Você lembra lá o que diz o Salmo 111? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, quem teme a Deus é inteligente, é sábio. Quem não teme é burro. E você vê aí, tá? Só de início para você ver, tá? O assunto nem é o ovinho do coelhinho da Páscoa, nada disso, tá? Isso aí é para outro dia. Mas eu quero que você entenda que aqui nesses primeiros 36 versículos, vai falar da Páscoa. Você vê que a Páscoa não tem nada a ver com isso. Se nós fôssemos celebrar alguma Páscoa bíblica, não seria nada do que se vê, tá? Esse texto vai mostrar para nós. Se fôssemos celebrar uma Páscoa bíblica, nos termos do Velho Testamento, você ia ter que comer cordeiro assado. Quem aqui gosta de comer cabrito assado? Quem aqui gosta? Pouca gente, então, ia aguentar engolir cabrito assado. Aqui fala de ser um cordeiro ou um cabrito, macho, sem defeito, tá, irmãos? Bem escolhido. Então, seria, se a gente fosse celebrar uma Páscoa nos princípios bíblicos, seria um cabrito assado, e além de tudo, você ia ter que comer ele com ervas amargas, jiló, sei lá o que, não me pergunta o que, folha de jurubeba amarga, e ia ter que comer com pão, claro, você ia comer pão sem fermento nenhum. Seria algo muito ritualístico e algo, vou dizer para você, nada agradável ao paladar. Teria que ser comido às pressas. Sabe aquele negócio que você quer comer no feriado? Você não quer comer devagarinho, e deitar, e dormir, tirar uma palhinha. Irmão, tinha que ser comido correndo e não podia sobrar nada. Tinha que queimar a sobra. E outro detalhe, não podia nem sair lá na rua na hora de comer. Tinha que comer dentro de casa, não podia comer lá fora. Então, irmãos, eu quero só te dizer que a Páscoa que a Bíblia refere aqui não tem nada a ver com essa Páscoa que a gente conhece. Quem tem filho, criança, tem uma luta muito grande, irmãos, para poder ensinar o filho no caminho que deve andar, que é a Bíblia Sagrada. Porque eles socam na cabeça da criança um punhado de coisa
torta e errada, e a gente vai seguindo com isso, vai seguindo, como o Natal, por exemplo, a comemoração de Natal. Eu já falei para os irmãos que se eu tivesse poder e autoridade para tirar uma data do calendário, eu tiraria o Natal, o 25 de dezembro. Essa é uma data totalmente estranha, irmão. Quem sustenta essa data é por causa dos prazeres mundanos mesmo. É uma época de desigualdade, é uma época de muito comércio, de muito assalto, você sabe disso. É uma época em que o camarada, um menininho lá na rua, chega com um celular de R$ 1.800 e vem outro menininho, não tem nem comida em casa, fica assim tristinho. É uma época que se eu pudesse, mas eu cortava do calendário. Eu já falei isso muitas vezes, sabe por quê? Porque na verdade não passa de muito comércio e não é comemoração nenhuma de nascimento de Jesus, muito pelo contrário, não tem nada a ver. Então a gente precisa da graça de Deus para a gente rever todas essas datas, esses momentos. Então veja o que é a Páscoa, nós vamos ver neste capítulo 12, tá? Nos 36 versículos, primeiros 36 versículos. Vamos lá, neste capítulo então temos o relato, irmãos, da última praga, e uma das maiores figuras da redenção das Escrituras Sagradas, que é exatamente o cordeiro que é imolado, que é sacrificado. Umas maiores figuras da redenção, que é o cordeiro aqui que é morto, que é um símbolo, uma representação do cordeiro de Deus, Jesus Cristo que foi morto, tá? A Páscoa era o sacrifício de um cordeiro no lugar do primogênito. Olha a comparação bonita com Cristo. A Páscoa aqui foi a morte de um cordeiro, cujo sangue tinha que ser passado na porta da casa, ou seja, o cordeiro ia morrer no lugar do primogênito da casa. A casa que tivesse o sangue lá de um cordeiro, o Senhor ia passar e não ia deixar o destruidor entrar. Por quê? Porque Deus ia olhar e falar, ok, então já que aquela casa ali cumpriu a minha ordem, obedeceu a minha palavra, matou um cordeiro e lambuzou a porta com o sangue, o anjo destruidor naquela casa não vai entrar. Não vai entrar porque naquela casa tem um homem obediente. Não vai entrar porque tem uma mulher obediente ali e fez o que eu mandei. Deus só mandou, mata um cabrito, mata um cordeiro e lambuza o sangue e come a carne dentro de casa. Então, irmãos, a obediência pode salvar a tua vida, mas a desobediência pode te matar e te destruir. A desobediência do homem leva o homem a Deus, a vida eterna. A desobediência o destrói dia a dia. Então o segredo é esse, tá, irmãos? A gente encontra que a Páscoa era o sacrifício de um cordeiro no lugar de um filho. Agora eu te pergunto, todo mundo que é pai aqui vai me responder? Todo mundo que é pai. É claro, quem é mãe também, se o pai não tiver. Vem cá, se Deus te falar, se você matar um cordeiro, lambuzar o sangue na porta, eu não vou matar o seu filho. O que você faria? Faz empréstimo, se vira e mata. A questão, irmãos, é que Deus está te pedindo direto para matar alguma coisa na tua vida, para Ele não matar o teu filho ou a tua filha. O tempo todo Deus está pedindo para nós pais, sacrifica isso, que eu protejo teu filho. Sacrifica aquilo, que eu protejo tua filha. O tempo todo, você sabia? Esse é o papel do pai, do sacerdote, do representante de uma casa, de uma família, de uma nação. A gente acha que é só pôr fim no mundo. Não é? Não é só pôr fim no mundo, querido. A gente põe e depois tem um sacrifício a fazer. Então veja bem, isso é muito importante. Olha, a Páscoa era o sacrifício de um cordeiro no lugar de um filho. Só isso. Mata um cordeiro, lambuza de sangue, que eu não vou deixar o teu filho morrer. É por isso que eu perguntei, o que você faria se Deus falasse contigo isso? Aí a irmã Elana falou uma coisa, me virava e arrumava. E o Espírito Santo de Deus já tinha me falado uma coisa. E sabe o que significava um cordeiro naquela época para uma família? Não significava nada. Era algo que todo mundo tinha. Você sabia que todo mundo tinha? Era igual qualquer coisa que todo mundo tem. O que todo mundo tem em casa hoje, não sei, de comer? Não poderia dizer. Todo mundo, hein? Talvez uma galinha, talvez, irmão, tá? Naquela época era época rural. Naquela época você não precisava de dinheiro para ir lá no supermercado e comprar uma galinha cara. Não, você quer que você entenda que era como uma galinha para quem tem um quintalzinho.
Você tem um quintal, irmão, você pode ter uma galinha. Larga que tem para lá. Então, é muito bem comparado com uma galinha, algo barato, que mesmo quem não tem em casa conseguiria. Mas não é o caso aqui, que a gente sabe. Era um animalzinho que todo mundo tinha. Não vivíamos no comércio como o de hoje. A pessoa tinha lá uma galinha. A gente vai na roça, irmãos, as pessoas às vezes não têm dinheiro nenhum. Mas eles têm galinha, eles têm um porquinho, eles têm isso, eles têm aquilo. Por quê? É isso que eu quero te dizer. Deus aqui não está pedindo algo que ninguém não tivesse, primeiro. E Deus está o tempo todo te pedindo. Deus não pede o que você não tem. Ele pede o que você tem. Quero que você entenda isso. Tem gente que fica querendo ganhar na loto. Ah, não, vou ganhar os 30 milhões na loto, porque se eu ganhar, eu vou ajudar na obra de Deus. Oh, Deus não quer que você ganhe na loto para ajudar. Sabe o que Ele quer? Ele quer os pãezinhos que você tem, os peixes. Ah, pastor, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Me dá eles, que com eles eu vou alimentar quase 5 mil homens e um punhado de mulher. Você lembra que aquele menino tinha só isso? E eles entregaram para o Senhor? Então tem gente querendo ganhar na loto, tem gente querendo ganhar milhões para servir a Deus. Deus não está te pedindo milhões, pede o que você tem. Lembra a mulher que tinha uma moedinha e Jesus estava lá observando, todo mundo depositava os seus valores lá no gasofilácio, uma mulher depositou uma moedinha, ali o Senhor disse que não quer que você tenha milhões, mas Deus também não quer menos do que o que você tem, Ele quer tudo. Aquela mulher deu tudo que tinha, que era aquela moedinha, mas alcançou graça, ela alcançou o objetivo dela, aquela graça. Ou seja, o Senhor Jesus olhou e disse, aquela mulher deu mais do que os outros, porque ela não deu resto para mim, ela deu tudo que tinha. E eu digo para você, Deus não quer nada menos do que tudo que você tem. Por isso que a maioria de nós não é adorador do Senhor, porque adora a Deus só com as migalhas e com o resto. No dia que eu aprendi isso, eu falei, Senhor, muito obrigado. Deus não quer nada de mim, menos do que tudo que eu tenho para dar a Ele. Você sabia? Agora, só que com Deus é o seguinte, com Deus é toma lá e dá cá. Até eu gostei dessa frase, presta atenção, acorda tu que dormes. Com Deus é toma lá e dá cá. Quando você dá tudo para Deus, Ele te dá infinitamente mais do que você depositou no altar dEle. Essa é a questão, que tem muita gente que retém. A maioria de nós retém o que Deus dá, e Deus não devolve nada. Porque com Deus é como eu disse, eu gostei da frase, tá? Com Deus é toma lá e dá cá. Você abre o coração e derrama diante de Deus, pode esperar. Vem bênção da parte de Deus, que Deus devolve tudo, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Assim que diz, dai e ser-vos a dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Com Deus, irmãos, é assim que funciona. Então Deus pede um cordeiro sacrificado no lugar de um filho. Eu duvido que se Deus pedir para uma mãe, eu quero o teu coração para o teu filho viver, eu duvido que a mãe vai negar. Eu duvido, sabia? Duvido. A mãe não nega nada para filho. Tanto que o Senhor Jesus disse, se o filho pedir pão ao seu pai, será que o pai daria uma pedra? Não é assim? Quanto mais o vosso Pai do céu vos dará o Espírito Santo, se lhe pedir. Então, uma troca, um sacrifício de um cordeiro em troca do primogênito. Não somente a natureza da morte substitutiva do Senhor Jesus foi ilustrada nesse texto da Páscoa, mas também há muitos detalhes da redenção que foram trazidos à luz, e nós podemos ver eles agora aqui para frente, quando a gente começar a ver que existia todo um pedido de Deus com relação ao sacrifício da Páscoa. Não era só matar o carneiro e comer, não era só pegar o carneiro e temperar do jeito que você quisesse e assar, não. Com Deus a coisa é bem diferente, irmão. Deus, quando te pede algo, Ele te dá instruções para que você cumpra. Tá bom? Quando Ele fala é assim. O melhor de tudo, irmãos, é que o apóstolo Paulo não deixou lugar para que ninguém questionasse a intenção divina de fazer do evento da Páscoa uma figura da salvação através de Jesus Cristo. Aí eu quero que você abra a Bíblia para mim lá, tá? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, você vai ver que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, escreve algo que não deixa dúvida quanto a isso, tá? 1 Coríntios 5, versículo 7, diz assim, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Está vendo, irmão?
pois Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Páscoa, meus irmãos, de acordo com os conceitos da Bíblia Sagrada, Páscoa não é época de ovinho, de chocolate, nem nada. Páscoa é época de se recordar, isto que acabei de ler em 1 Coríntios 5:7, de Cristo, que foi o Cordeiro de Deus, que morreu para que você fosse livre do Egito espiritual, fosse livre da casa, do lugar do pecado. Bem, o capítulo então agora começa da seguinte maneira, desde o versículo 1 ao 6. Nota-se que Deus aqui menciona o início de um calendário. Quando é que começa o nosso calendário? Hein? Acorda, o nosso calendário começa quando? Qual o evento que marcou o nosso calendário, o início? Hein? Pois é, mas qual é o evento? Nosso calendário, ele é depois do nascimento de quem? É de Jesus. Então, o que marca o início do nosso calendário é Jesus, não é assim? É Jesus, não é isso? Depois de Jesus, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, depois de Cristo. É assim que funciona. Então, o foco nosso é Jesus, o nosso calendário. E não sei se você se deu conta, que Deus acaba de dizer também no versículo 1 e 2, para Israel começar um calendário aqui. Exatamente com o sacrifício de um cordeiro, que é o símbolo de Jesus, Cordeiro de Deus que morreu. Deus vira e fala assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Ou seja, será o mês, para nós seria o mês de janeiro. Aqui começa tudo. Então existe tanta coisa nessa primeira parte, que nós podemos olhar à luz da palavra de Deus, que vai nos remeter a Cristo como Senhor e Salvador, e você vai ver que a maior hipocrisia nossa é aceitar de bom grado, de coração manso, essa mentirada de Páscoa, Páscoa, e a gente engolir isso tudo, e é o pior de tudo, a gente ainda comprar um comprar aquele bombom lá, aquele chocolate em forma de um ovo, entregar para nossas crianças e deixá-las continuar acreditando que Páscoa é ovo de chocolate, e ovo de coelho ainda. Eu queria que seu filho fosse esperto e inteligente e perguntasse: papai, mamãe, esse ovinho é de quê? Aí você ia ter que falar: é do coelhinho da Páscoa. E ele descobrisse no futuro que coelhinho não dá ovo, e depois te chamasse de mentiroso e de mentirosa, você me enganou. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, mas a gente precisa de observar, tá? Então, veja bem, é início de um calendário para Israel, como nós também temos o nosso calendário, que é depois de Cristo, e na agenda de Israel, deveria estar, em primeiro lugar, um culto a Deus, e um culto nos mínimos detalhes, tendo o sacrifício de um cordeiro macho, sem defeito, e de 1 ano. Já imaginou o que é você começar o ano com uma festa na qual você recorda que Deus te livrou de alguma coisa terrível? Te livrou da escravidão? A gente tenta fazer isso aqui na igreja já há muitos anos, né, que é a virada de ano de 31 de dezembro para 1º. A gente tenta fazer aqui algo que lembre que o ano está começando e a gente precisa de começá-lo na presença do Senhor. Mas a maioria de nós só lembra do dia 1º como um dia de comer e até passar mal. Toda casa você vê fogo de churrasqueira, toda casa você vê churrasco, mas você não vê a gente colocar na agenda como ali, Deus cobrou deles, ó, esse ano será o janeiro para vocês, né? Esse ano será o primeiro mês do ano, e nele eu quero que vocês façam o seguinte, olha, você dizer a toda a congregação, que aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele um vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, sem comer para morrer, sem comer para ir para o hospital. É segundo o que cada um pode comer. Fareis a conta para o cordeiro. Tipo, 10 pessoas comem um cordeiro, então vai ser um cordeiro para 10. É fazer conta.
O cordeiro ou o cabrito, está vendo porque que eu falei cabrito? Tem gente que talvez pensou, pastor, você está mudando a Bíblia. Não, versículo 5 diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem defeito um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o 6, vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a congregação, toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Então, irmãos, uma agenda, um calendário, no qual se deveria começar o ano cultuando a Deus, comendo controladamente, com limite, não comendo comidas aprazíveis, deliciosas. Você vai ver lá na frente que tinha que ser assado, tinha que ser com erva amarga, tinha que ser comido às pressas. E eu queria que você entendesse que a maioria de nós come, irmão, mas não come pensando num culto a Deus. A maioria de nós come porque é aprazível, é gostoso, a comida agrada. Você sabia que a gente come muito com os olhos e com a barriga? Sabia? A maioria come com os olhos do que com a barriga. Aliás, a maioria come com os olhos e com a barriga. Enquanto cabe, a gente empurra. Eu já vi gente parar no hospital, irmãos. Uns comem para viver, outros vivem para comer. Eu já vi gente parar no hospital porque comeu muito. Já vi gente trincar o bucho, literalmente, e correr para o hospital quase morto. Já vi gente comer que quase sai pela boca. Ô irmão, aqui Deus é maravilhoso. Aqui está falando o que se deveria comer e como deveria comer e a quantidade, o que cada um, fazer a conta para que cada um comesse. Nosso Deus é tremendo, irmãos. Até nisso Ele se mete, amém, irmãos? Até na tua boca, no que você come, o que não come, Ele se mete, porque Ele quer o teu bem. Um dos segredos desse texto, até o 36, é o seguinte: Deus te pede um sacrifício no lugar do teu filho. Olha que troca mais boa, mais justa. E que depois, o que parece que Deus pede, parece que é muito pesado. Você sabia que parece que é pesado o que Deus pede, mas na verdade, quando Deus te pede algo que você acha que é pesado, Ele está querendo te dar algo muito maior. Vamos ser sinceros. Se o teu filho estivesse à beira da morte, Deus falasse assim: olha, eu posso livrar o teu filho da morte, mas eu quero que você me dá isso. Pensa de coração, irmão e irmã. Se você largaria o teu filho morrer. Eu vi um testemunho de uma pessoa, espero que um dia ela possa dar esse testemunho aqui na igreja, que estava vendo o filho morrer afogado. Estava nadando e estava vendo o filho morrer afogado. E que na tentativa de salvar o filho, tentou, e estava afogando também. Mas naquela hora ficou dividido entre um filho afogado e um filho vivo. O que você faria? Um filho na praia e um filho afogando. E você querendo ir lá, mas sabendo que está afogando também, não dá pé e você está morrendo. O que você faria? Irmão, é isso que Deus está falando com você o tempo todo. Deus te fala, vai para a igreja. Você não vai. Deus te fala, vai para a oração. Você não vai. Deus te fala, vai para a escola bíblica. Você não vai. Deus te fala, vai para a Bíblia. Você não vai. Deus te fala, vai para o joelho. Você não vai. E a gente entrega nosso filho, nossa família, nossa casa para o diabo. Responde a pergunta. O irmão estava querendo salvar um dos filhos, afogando, e ele afogando também. E o outro filho na praia, esperando ele. O que você faria? E você sabe qual é que é? Você sabe qual que é a orientação para quando você ver alguém afogando? Qual que é? Não tente salvar, que você vai junto. Bombeiro, pergunta, vai lá no bombeiro e pega, ó, tem alguém afogando. E aí, o que você me orienta a fazer? A pessoa já está na crise. Ele falou, ó, não vai se você não tiver estudado as técnicas, que você morre junto. Isso. E aí eu pergunto, e aquele pai falando comigo, e eu pensando, Senhor, é isso aqui ó, que nós estamos vendo, querido, na questão da Páscoa. E aí, vai salvar o de lá, o que você faria? Vamos lá, vai salvar o menino e morre junto? Ou volta
para o que está vivo e deixa o seu outro morrer. Você vê ele morrendo assim e carregar nas costas todos os dias da tua vida. Eu vi o meu filho morrendo afogado. Isso é uma realidade, isso não é brincadeira, não é história não, tá, irmão? Eu quero que a pessoa testemunhe um dia. Eu sei que vai, em nome de Jesus. Eu quero que ela venha aqui para contar para vocês. Mas fica tranquilo. Sabe o que essa pessoa fez? E é isso que vale para nós hoje. Sabe o que ele fez? Porque a pergunta é, um pai e uma mãe arrancam o coração pelo filho. Pai e mãe de verdade. Tem muito bandido por aí, muita bandida por aí. Que de pai e mãe não é nada. Estou falando pai e mãe de verdade. Arranca o coração, dá para o filho. Arranca o rim, depois precisar do outro, é dar também. É assim, é ou não é, irmão? Pai e mãe de verdade. Sabe o que esse pai fez? Esse pai pensou, morro junto com o filho, mas eu vou tentar salvar. E lutou, e lutou, e lutou, e lutou. E nada, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo. E nós vamos morrer junto. Não, meu filho. Vamos clamar pelo sangue de Jesus. E como é que clama? Com a água na boca. Mas conseguiram clamar e do nada, assim, saíram de lá, foram para o hospital, quase morrendo, mas foi. Mas salvou o filho. Carrega no coração, sabe o quê? Se eu não tivesse tomado aquela decisão, eu teria perdido um filho. A palavra chama-se decisão. Se eu não tivesse tomado aquela decisão de morrer pelo meu filho, o meu filho estaria morto. E eu estaria justificado diante da sociedade. Por quê? Porque as regras de salvamento dizem, não tente, salva a tua vida, fica com o que está vivo, porque a regra é essa mesmo, não vai porque não dá. Ele falou, eu vou, eu morro junto, meu coração vai junto com ele, vai ser trágico para a família, eles vão pensar, meu Deus, perdemos 2 pessoas, mas eu vou, e foi, e afogando, e morrendo, e clamando o sangue de Jesus, e aí deu pé, e aí saiu de lá. Querido, a decisão está nas tuas mãos, a morte ou a vida. Só que você tem que arriscar. Você tem que arriscar. Está entendendo? Deus está te pedindo coisa o tempo todo, mas só que tem se banalizado a vida com Deus, tudo na base da troca. Mas não a troca com Deus. Tem gente que tem medo dessa palavra troca com Deus, mas vou te dizer uma coisa. Por causa desse medo de troca com Deus, a gente acaba trocando com Deus. E aí não funciona. A gente barganha com Deus e não funciona. Lembra do toma lá e dá cá? Com Deus é toma lá e dá cá. Se abre o coração, entrega para Ele, pode esperar. Ele vai te mandar bênção, rajadas de bênção. Mas aí a gente virou um ambiente de troca, sabe como? Mas troca por intermédio das pessoas. Ah, não, eu vou naquela igreja porque lá Deus está operando. Está vendo? Por intermédio das pessoas. Aí eu vou lá no irmão fulano, na irmã fulano, porque lá é na hora e revela e o pau come solto. Troca por intermédio das pessoas e Deus não faz nada. Quando Deus está pedindo é para você, não está pedindo para o outro lá. O outro está ganhando teu dinheiro. Pastor, você está doido? Vocês não sabem o tanto de gente que anda revelando por aí em troca de dinheiro. Sabia? Vocês estão sabendo? Então não? Que bom. Aí a irmã sabe. A irmã está dizendo que é assim, ó. Tem muito revelador aí que revela por dinheiro. E você está indo feito bobo lá. Enquanto Deus está pedindo assim, eu quero o teu coração. Dá-me o teu coração. Sacrifica-te a mim que eu tenho uma bênção para você. Irmão, presta atenção. Irmão, presta atenção. Era só obedecer e matar o cordeiro, lambuzar o sangue e mais nada, fica tranquilo. E Deus é tão bom que Ele nem te pede a carne, Ele manda você comer, enche a tua barriga com o teu sacrifício. Eu só quero o sangue lá na porta. Olha para você ver que Deus maravilhoso, irmão. Ele não está te pedindo a carne, não. Ele está te pedindo uma parte, está pedindo o sangue. E eu gosto daquela expressão, Deus pede ao teu sangue, não é a tua carne. Amém? Sabia? Sabia, irmão? Ele não pede na tua carne, ele pede o teu sangue. É a vida. O que é o sangue? Alguém vive sem sangue? Deus não está aí para a tua carne, Ele está aí para o teu sangue, irmão. Dá o teu sangue para o Senhor, dá o teu sangue para a obra do Senhor. É o que Deus pede. Deus aqui só pediu uma parte. Eu quero que você me dá o sangue. Mas o negócio que para nós, irmãos, é mais fácil pagar para alguém fazer o sacrifício do que a gente sacrificar. Sabia?
Mais fácil pagar para o outro fazer o sacrifício do que eu dar para Deus o que Ele me pede. Isso é que é Páscoa, querido, no sentido bíblico do Velho Testamento. Obediência, sacrifício. Você sabe que se eu fosse olhar hoje, eu não estaria aqui tão cansado de tanta coisa para fazer? E se você bestar amanhã também, você não faz nada depois da manhã. Sacrifício. É luta, é o tempo todo, é dar o sangue. Sangue pela obra, amém, irmãos? Sangue pelo Senhor, pela causa do Senhor. Sangue para viver a vida eterna, dar força, a vida, dar tudo. Eu vou dizer para você, desse mundo você não leva nada. Mas uma coisa eu sei que a gente vai levar, sabe o quê? Os frutos daquilo que a gente plantou, daquilo que semeou. Amém, irmãos? Você vai levar só fruto, irmão. E o que você está plantando? O que você está semeando? É sério, uma palavra da graça do Senhor, em que o povo deveria começar um calendário, assim como nós temos o nosso calendário marcado por Jesus Cristo, que é depois de Cristo, aqui a agenda deveria começar com um culto a Deus, nos mínimos detalhes, tendo o sacrifício de um cordeiro macho sem defeito. Os detalhes eram macho e sem defeito. E aí aquilo que nós já dissemos, o sangue não deveria ser comido, o sangue deveria ser aplicado na porta, a fim de que tudo que estivesse atrás da porta fosse salvo. Presta atenção, se você não perdia esse estudo, que nós não vamos voltar nele tão cedo. A proteção estava para tudo que estivesse atrás da porta. Ninguém podia sequer sair da porta para comer. E eu queria entender por que os crentes nunca ficam dentro de igreja, gostam de ficar da porta para fora. Se ir lá agora vai encontrar gente da porta para fora. Tem domingo que o Espírito Santo de Deus me manda ser mais bravo. Já viu como é que eu faço? Peço para pôr todo mundo cá para dentro. Eu queria que as pessoas entendessem que Deus é um Deus cheio de regra. Deus é um Deus cheio de princípio. Você viu aqui? Tinha que ser macho, não podia ser. Aí você vai, sabe esse movimento feminista de hoje? Ah, mas isso é preconceito, por que tem que ser um cordeiro macho, não pode ser uma ovelha? E aí eles vão e sacrificam a ovelha. Deus não quer a ovelha, Ele pediu macho, porque Ele é detalhista. E qual direito eu tenho de matar uma ovelha quando Deus pediu um cordeiro? Por isso você tem que vigiar quando esse movimento diabólico aí, mas está aqui, a gente pode fazer assim? Não pode, era um macho, não era uma fêmea. Deus quando te pede, Ele pede detalhe, irmão. Se te mandar, eu quero de ti isso, não troca, não muda, dá o que Ele pediu. Nada mais nem nada menos. Eu não sei nem o que eu poderia dizer que Deus te pediria hoje, não tem nem como. Mas se Deus te pedir algo, é aquilo e não inventa. Não tente subornar Deus também, sabia? Fazer uma jogada, a gente faz muita jogada com Deus. Não tente, isso é muito importante para nós, irmãos, viu? O sangue não deveria ser comido, mas deveria ser aplicado na porta. E olha, irmão, quando Deus te pede para lambuzar a porta de sangue, Ele está te oferecendo em troca proteção para quem estiver lá dentro. Então, quando Deus te pedir algo da tua vida, cumpra aquilo para o resto da tua vida, por favor. Porque Deus não está querendo te colocar no encrenca e nem está querendo te prejudicar. Ele quer te proteger. Hoje eu não me arrependo de ter vivido desde os meus 18 anos em função da igreja de onde eu vivo. Não me arrependo. Hoje eu vi que aquilo que parecia pesado no início que era vir à igreja, aquilo que parecia ser pesado ser crente para mim, parecia pesado. Por tudo que era pesado e difícil, hoje, 30 anos depois, eu olho para trás e sabe o que eu vejo? Deus estava me livrando de um buraco que eu não poderia voltar dele, só agora é que eu me dei conta. Até então a lei de Deus para mim era proibição, era coisa infernal. Pastor, você é doido? Era. Porque quando eu via tanto não pode, eu falei, isso tem não é bom, isso não estou entendendo. Mas eu obedecia sem querer. Sabe aquele filho, irmão, pirracento, que obedece sem querer? Eu não sei se já foi assim, mas eu já fui. Eu já obedeci minha mãe, meu pai, sem querer. Estou fazendo porque eu vou apanhar depois, mas eu fiz.
Hoje, irmãos, eu vejo que, a princípio, eu fazia porque eu ia apanhar depois do que estava lá em cima, do que está lá em cima sentado. Agora eu me dei conta, meu Senhor, quão misericordioso o Senhor foi comigo, e só agora eu vejo. Agora eu estou um homem maduro, sabe por quê? Porque agora eu estou entendendo isso, só agora. Tem coisa que só os anos de estrada ensina, querida. Eu queria que você acordasse. Desperta tu que dormes. Tem coisa que só os anos de estrada ensina. E eu posso dizer, depois de 30 anos, que agora eu entendo que o que Deus fazia lá atrás não era porque Deus era ruim, não era porque a minha igreja era ruim. O capeta tem usado muita gente para dizer que o pastor é ruim, que a igreja é ruim, que a igreja proíbe. Eu vou para aquela que lá pode, aqui não pode. Querido, me acorda. Deus não é ruim. Hoje eu posso te dizer, 30 anos depois, Deus só quer te livrar da tragédia, da morte, do inferno, da dor. Quanta dor, meu Deus! O Senhor me livrou, e só agora que eu dou conta. Naquela época eu resmungava, mas eu seguia. Se eu pudesse voltar lá agora com a experiência que eu tenho hoje, eu ia falar, bate Deus, pode descer o porrete, Senhor, pode bater. Eu sei que lá na frente que o Senhor quer. Por isso que eu te digo, tem coisas que só anos de estrada que pode te ensinar, mas tem gente que é teimoso e continua insistindo em ser pirracento, em ser insensível, enfim, em correr do que Deus te pede. Não segure, não retenha o que Deus te pede, porque Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Ele tem algo muito grande para a tua vida. Amém, irmão? Ele tem algo muito grande para a tua vida, mas não retenha. Dê a Ele o que Ele pede. Eu sou assim, depois dos anos de estrada, se Deus me pede 2, agora eu dou 4. Lembra lá Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e Pedro pulou, não, meu pé o senhor não vai lavar, Senhor. Jesus virou, olha Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Pedro foi esperto na mesma hora, não Senhor, não só os pés, mas o corpo inteiro. Jesus, não, basta lavar os pés. Então, irmão, hoje eu aprendi, quando Deus me pede 2, eu falo, eu vou dar 4, porque eu conheço o Senhor já. Eu aprendi na estrada da vida com o Senhor. Então, quando Ele pede jejum um dia, eu já sei, Senhor, vai 2, porque eu sei que o Senhor está armando alguma aí para mim. Vai para você ver, confia nos profetas, que você vai se dar bem. Confia no que eu estou dizendo na palavra de Deus. Não retenha o que Deus te pede. Eu quero o teu filho, eu quero a tua filha. Toma, Senhor. Toma, cuida. Eu quero o teu marido. Toma, Senhor, é teu. Eu quero a tua esposa. Toma. Pastor, como é que Deus vai pedir o meu marido? Sabe como? Chamando-o para a obra. Eu quero ter um marido da minha casa me servindo, ralando lá na igreja. Eu sei, não, porque eu tenho que ter um tempo com o meu esposo. Ô, querido, você sabe que tem uma praga do inferno que já lastou para as igrejas fora? É aquela de que eu preciso um tempo com o meu marido, ou eu preciso um tempo só com a minha esposa. Isso é diabólico, que já tomou conta das igrejas. E tem gente dando palestra para casal dizendo que precisa dar um tempo. Você não precisa de tempo nenhum. Se o teu marido for de Deus, você terá o melhor marido do mundo. Dá o teu marido para Deus. Se a tua esposa for de Deus, você terá a melhor esposa do mundo, irmão, irmã. Porque Deus vai te retribuir em bênção que você nem imagina. Então, como é que Ele vai te pedir a teu esposo e a tua esposa? Eu quero ir na obra. Mas meu Deus, amo meu marido para qualquer coisa, menos para ser pastor, porque pastor só toma na cara. Está vendo? Como é que é difícil entregar o teu marido? A Ana Silva é a esposa de pastor aí. E ela sabe. Tem dia que eu chego aqui antes das 7, a irmã Penha pode falar lá atrás, ó. Tem dia que antes das 7 eu estou aqui, né, irmã Penha? A irmã Penha que lá atrás que arruma a igreja. Antes das 7, às vezes eu estou aqui. E tem dia que é 11, é 12, eu continuo aqui. Você está roncando o terceiro sono, a irmã Penha me vê chegar. Mas na maioria das vezes quem me vê sair é o Marcão, né, Marcão? Que não me deixa mentir. Eu chego às 7, ou antes das 7, e já teve noite que eu saí depois de meia-noite. Vocês estão roncando, sonhando. Eu até podia mandar uma mensagem para vocês, indo para casa agora, para te acordar. É por isso que Deus pede o teu marido, você não deixa ele trabalhar na obra. E se tem algum marido que tem chamado, ou alguma mulher que tem chamado e o outro não deixa,
você sabe que a gente sofre, o coração dói, porque tem chamado, mas o bandido não deixa, ou a bandida não deixa. Libera o que Deus te pede, e Ele vai te retribuir muito mais, tá, irmãos? Então, assim, esse sangue aplicado ali, o verso 7 mostra para nós, era para proteger o que estava lá dentro. Então, quando Deus te pede algo que você acha que é muito e que é pesado, você é um bobo e uma boba. O que Deus está querendo não é te dificultar a vida, Ele quer te dar uma bênção, te livrar de uma morte, de um sofrimento, e você não entende, que é isso que Ele está pedindo, tá? Em seguida, então, irmãos, todas as pessoas daquela casa deveriam comer do cordeiro, num sinal de que a salvação em Cristo Jesus é para todos e não é só para uma pessoa. A salvação não era só para quem comprasse o cabrito ou o cordeiro e o matasse. Não, a salvação era para todos aqueles que estivessem dentro da casa, participando da festa, ou daquele culto que era um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Nenhuma praga, irmãos, chega onde está o sangue do cordeiro. E isto deve ser lembrado. A palavra diz para nós, muito claro isso no versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir o Egito. Verso 13. Irmão, nenhuma praga chega onde está o sangue do cordeiro. Um dia alguém me procurou com muito medo, porque alguém lhe havia rogado uma praga e a praga pegou. É muito simples. Se tivesse o sangue de Jesus lambuzado lá, a praga não pega. Eu já contei para vocês que já morei perto de um centro de macumba, essas coisas assim, e o vizinho lá do centro me mandou um prato, eu não lembro com que era, bolo, aquilo, o que era, Nasceu? Pão de queijo, me mandou um prato de pão de queijo. Meninas, tudo novinha, mas eu já com a minha fé arraigada na palavra de Deus. Mandou aquele prato cheio de pão de queijo, me gritou pelo muro, ô vizinho, eu levantei, fui lá, ela, tem um negócio para você aqui, peguei aquilo, na hora e entrei. Quando eu cheguei na porta, todo mundo alegre, que era comida, né? Quando é comida a gente fica alegre, né? Na hora eu sou meio dramático, eu fiz assim, aquela pose toda, falei, ninguém come nada que veio daquela casa sem antes orar. E nós vamos orar e vamos comer. Oramos e mandamos para o bucho. Tranquilo, na graça de Deus. E avisei, não pega nada, as meninas novinhas, né? Novinha, não lembro quantos anos agora. Eu falei, não pega e não come, elas aprenderam. Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz que onde estiver lambuzado o sangue do cordeiro, praga nenhuma chega. Ou é verdade, ou então eu rasgo a Bíblia e jogo fora. É assim que eu penso, irmãos. Se está aqui e é isso que está dizendo, eu posso confiar. Eu não sei quantos de vocês teria coragem de comer, mas eu vou ser sincero, a maioria dos crentes que eu conheço, não comeria. Pegaria e jogava no lixo. Mas por que você joga no lixo? A palavra não diz? Então, quando a pessoa veio dizer que alguém havia lhe rogado praga e tinha pegado, rapidinho eu escutei todo o assunto e disse, mostrei, engraçado, né? Tem umas promessas que praga alguma não chega na nossa tenda. Marcos diz que esses sinais seguirão o que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, ou seja, se beber algum veneno para matar, não vai morrer, o veneno perde o efeito. E sinais vão seguir os que creem. Se pegou, é porque eu não creio. Se pegou, é porque o sangue do cordeiro não está lambuzado. Lembra do rapaz lá na cova dos leões? Leão não tem poder sobre a tua vida, se Deus estiver contigo. Lembra a fornalha de fogo? Os camaradas estavam lá, não se queimaram. Então, querida, a Bíblia é para ser vivida, não é para ser pregada, não é para ser falada. Eu conheço muita gente que sabe a Bíblia de ponta a ponta. Você põe para dar uma aula, dá aquela aula linda, teórica. Na hora do pega para capar, como se diz, cai de joelhos na presença do diabo, porque não conhece a Deus, não conhece a palavra. Então, meu irmão, a seguir, então, a festa dos pães ázimos, que juntamente com o cordeiro, né, as festas dos pães ázimos,
na qual todo o fermento deveria ser tirado das casas. Todo o fermento deveria ser tirado das casas. E um lembrete muito bom: fermento é um símbolo da hipocrisia. Então, quando o Senhor falou, tira todo o fermento da casa, come o pão sem fermento, eu queria que você pensasse no fermento. Lembra lá Jesus falando do fermento de quem? Quem falou? Cuidado com o fermento de quem? Quem lembra? Dos fariseus. Os fariseus eram o tipo que eram os mais santos que tinham naquela época, mas só por fora. Eles eram muito hipócritas, irmãos. Por dentro eles eram sepulcro caiado. Então o fermento é um símbolo da hipocrisia. E quando o Senhor fala, tira todo o fermento da casa, está dando para você uma lição. Tira toda a hipocrisia da tua vida. Seja sincero diante de Deus. Você é aquilo que prega? Você é aquilo que prega? Você prega para o outro vencer Satanás, mas você tem vencido, não é? Você prega para o outro que o Senhor é poderoso, mas tem provado desse poder? Você prega que não, Deus vai resolver o teu problema, e Ele tem resolvido o teu problema, não é? Você prega para o outro que Deus é isso e é aquilo dentro da família, mas Deus tem sido isso na tua família. Você tem deixado Deus ser, vamos corrigir? Você tem deixado Deus ser o Senhor dentro da tua casa, da tua família? É isso, irmãos, que simboliza e representa quando o Senhor disse, olha, agora tem uma outra festa que eu quero que vocês façam, a partir do versículo 15 ao 20. Coma pão sem fermento e tira todo o fermento dentro da tua casa. Irmão, diz a história que eles chegaram a varrer o piso da casa com medo de ter algum fermento. De tanto que Deus cobrou. Eu não vou repetir do 15 ao 20 não, mas você pode ler. Do 15 ao 20, o Senhor cobra duramente. Não deixa nada de fermento dentro da sua casa. Guarda de fazer a festa, tá? Sem fermento. Faz ela sem fermento. E ele explica direitinho. Não deixa fermento na tua casa. Por que será? Você vai entender quando Jesus vai chamar os fariseus lá de hipócrita, e depois diz que cuidado com o fermento dos fariseus. Você vai entender então por que ele pediu. Porque ele não quer o teu coração, um coração enganoso. Ele não quer o teu coração, um coração enganoso, ele quer um coração sincero. Sabe o que um coração sincero diz, irmão? Coração sincero diz o seguinte: se eu estou com problema, eu estou com problema. Amém, irmãos? O coração sincero disse, estou com uma doença. Quando alguém te pergunta, irmão, como vai a tua saúde? Você pode dar uma resposta de fé. Ou para a honra e glória do Senhor, eu estou de pé, eu agradeço a Deus pela saúde que Ele tem me dado. Mas, irmão, eu estou passando por uma enfermidade. Está vendo, irmão? Tem gente que é mentiroso e engana. O outro pergunta como é que você está, como vai a tua saúde? A pessoa, não, estou bem, glória a Deus. Está nada, está fazendo tratamento, descobriu uma doença séria. Então não é para mentir. Esse que é o fermento que a gente carrega às vezes, irmão. A gente tenta mostrar algo que de fato não é. Deus talvez está até usando o outro para chegar para você, te abraçar e te abençoar, e você não permite, porque talvez Deus fala com o irmãozinho lá que você está com problema, ele chega perto de você, ô irmão, como é que está? Você está tudo bem ou você está passando com problema? Não, glória a Deus, está tudo bem. Aí o irmãozinho vai embora pensando, não, mas será que aquilo é da minha cabeça? E não era, mas é que você está cheio de fermento. Não tem coragem de... Eu sei dar qualquer resposta de fé, irmão. Às vezes a vida financeira estava ruim, dinheiro para nada, tirava o dízimo e não tinha que comer, e alguém me perguntava, como é que vai, irmão? Vai tudo bem? Vai tudo bem, glória a Deus, na luta, mas tudo bem, está difícil. Aí quando alguém soube que eu não tinha o que comer, mandaram lá em casa a comida para me ajudar. Mas, tem que ser sincero. Você está bem, irmão? Na fé eu estou que é uma beleza, eu estou uma bomba na fé. Mas olha, estou desempregado. Por isso que quando o irmão pediu oração aqui para o filho dele, que é soldador, né, irmão? Eu fiz questão de dizer aqui, não sei se os irmãos estavam aqui ontem e viu a roda lá, glória a Deus, estava lá assim. Eu falei para, o irmão está pedindo orar a Deus, abrir uma porta de emprego. Olha, gente, o irmão é soldador, tá? Aí os irmãos, amém, até riram. Ele é soldador, se souber de alguém que precisa de um soldador, liga para o irmão Gemiro, vai lá no salão, irmão Gemiro, soube uma vaga. Então, querido, é isso aí. Às vezes a gente deixa de compartilhar uma necessidade nossa num ciclo de oração, e Deus pode levantar uma outra pessoa para te ajudar. No dia que a minha esposa abriu a boca, vocês mulheres, presta atenção às mulheres, vocês têm que aprender a abrir a boca na hora certa.
Mulher tem fama de falar demais. Abra a boca na hora certa. A minha esposa abriu a boca para falar com a mulher do pastor do nosso problema, e foi a melhor coisa que ela fez. Eu já falei isso para vocês. Uma crise financeira que eu passei muito grande, e a gente louvando a Deus alegre, satisfeito, nunca reclamando da vida. Adorador, irmão, nunca reclama. Pode não ter o arroz e o feijão para comer, você vai olhar a pessoa mais alegre do mundo. Aprenda isso, tá? Existe muito gente fingindo de adorador e não é. O adorador não se abate, nem que o inferno se levante contra ele. Adorador, você conhece, o camarada não está em crise, mas ele não vive crise, ele vive pela fé. Ele está na crise, mas ele não vive a crise, ele vive debaixo da unção e da graça de Deus. É um segredo de adorador. A gente precisa fazer um estudo de adorador para vocês verem. Adorador, irmão, você conhece de longe, a pessoa está sempre bem com Deus. E se você conhecer na intimidade, está ruim em todas as áreas, mas está lá adorando e louvando a Deus. É a marca do adorador. Pode até fazer um congresso, tá? Marcas do adorador, ou de um adorador. Então, querido, a gente naquela alegria, louvando a Deus, e mal tinha o dinheiro, até para o dízimo. Aí a minha mulher abriu a boca. Por isso que eu falo, mulheres, aprenda a abrir a boca na hora certa. Para de falar mal dos outros, fofocar. Abençoa o teu marido, abra a boca na hora certa. Na hora que ela abriu a boca, a mulher do pastor, sabe o que ela falou? Que isso, irmã? Mas vocês estão sempre alegre, rindo. Está vendo a marca do adorador? Está sempre alegre, rindo. Adorador só chora numa hora, sabe quando? Quando ele está aos pés do Senhor. Ele abre a boca, não é? A marca do adorador é essa, irmão. Está sempre lá, alegre, morrendo, mas está alegre. Só chora aos pés do Senhor. E chora, que é uma beleza. Então, na hora que a minha esposa, irmãos, abriu a boca com ela falou, mas você só fica alegre e rindo. É porque ela não conhecia as marcas de um adorador. Ela não conhecia o perfil de um adorador, irmão. Adorador não vai por porque minha vida está um inferno. Ah, irmão, porque estou dizendo. Não, adorador não tem tempo para isso. Presta atenção. Deus está te falando, eu sei. Adorador não tem tempo para isso, que ele é muito ocupado em adorar, em agradar ao Deus eterno. É o sacrifício que Deus te pede, é o de um adorador. De entregar para ele tudo. Então você não tem tempo. Quem vive adorando, irmão, não tem tempo para reclamar, não tem tempo para nem ver que está em falta. A gente supre, o Senhor supre tanto que a gente nem lembra. Então quando ela abriu a boca, a mulher argumentou, mas você só vive alegre, satisfeito. Aí ela rasgou o véu. Mas está assim. A irmã ficou quietinha. Como a igreja tinha uma cesta, igual tem aqui, só que a cesta daqui é os irmãos que doam. Lá não, lá é o governo que doava. Então, tinha um pátio grande do governo que as igrejas iam pegar e as entidades para depois distribuir. Então, era uma cesta que era uma compra cara. Irmãos, a partir daquele dia, a melhor cesta foi para minha casa. Veja como é que são as coisas. Mas você precisa tirar o fermento. Tem que tirar o fermento. Tem que aceitar, porque é um pedido que o Senhor faz, tá, irmãos? Seguindo, né, a partir do 21 até o 23, são repetidas as instruções sobre a Páscoa, tá? Aí repete as instruções. E então o Senhor mantém a sua palavra de pé, e tudo acontece de acordo com o que ele havia dito. Ou seja, o julgamento veio, e Israel foi empurrado para fora do Egito. Mas Israel não saiu de mão vazia, saiu com mão forte e cheia de presentes e de bens e de riqueza. Isso você vai encontrar do versículo 21 até o 36, tá? Quando vem as instruções sendo repetidas quanto à Páscoa e depois as orientações de Deus para que o povo saísse, e no final o julgamento vem e o povo de Israel sai correndo, sai às pressas, mas ele sai rico, próspero, com muita riqueza, tá? Depois, irmãos, eu quero aqui trazer para você do versículo 37 ao 39, que já é o Êxodo. Os estudiosos dizem que mais ou menos 2 milhões de pessoas saíram do Egito e traziam consigo ainda todos os seus animais. Pastor, mas onde é que os estudiosos arranjaram que tinha 2 milhões? Para e pensa. O registro diz assim: partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. E fala, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. O que os estudiosos entendem? Que esses 600 mil aqui eram homens e homens aptos para a guerra. Eles entendem, por isso que eles calculam 2 milhões até 3 milhões.
Mas não importa, importa aqui, irmãos, é que um grande número saiu, 600 mil homens a pé, sem contar os homens e sem contar as crianças, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Então calcula, se forem 600 homens fortes, quantos filhos tinham cada um? Tinha mulher? Tinha pai? Tinha mãe? Tinha irmãozinho criança? Então não fica fácil você já saber de cara que era mais de 1 milhão, se era só de homem. E se for homem que caminha para a guerra, então tinha velho que não foi contado, e outras pessoas que não foram contadas porque não podiam ir para a guerra. De qualquer maneira, irmãos, um grande número saiu. E depois de 430 anos, sendo que maior parte deles eles eram escravos, agora o povo festeja, e festeja numa noite que o Senhor disse que era para recordar que Deus tem poder para libertar. Você sabia que hoje as pessoas comemoram o dia que eles começaram a namorar, comemoram o dia que casaram, comemoram o dia de tudo, mas a gente nunca lembra e nem comemora do dia em que o Senhor nos livrou da morte do inferno. Deus falou com eles: comemora, porque esta vai ser uma noite para vocês recordarem. Não imaginou? Até bonito, né? Só uma noite para recordar, não é? Que lindo, uma noite para recordar. Deus pede isso para eles, do versículo 40 até o 42. O Senhor disse assim no 42, olha: esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. E diz assim: esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Esta é a noite do Senhor. Não é uma noite qualquer, esta é a noite do Senhor, tá? E por fim, nós vamos encontrar do versículo 43 até o 51, que a festa não é para qualquer um, a festa tem restrições. Veja o que diz aí o versículo 43 para baixo, se você puder. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Está vendo, irmãos? A festa não é para quem quiser, não, tem alguém que pode entrar. E aí eu queria que você pensasse no seguinte: de igual modo, irmãos, aquele que não está em Cristo Jesus vai ficar de fora do céu, vai ficar de fora da festa, vai ficar de fora das bodas do Cordeiro. Você está entendendo? Tem gente que acha que a festa é para todo mundo, mas a festa não é. Jesus está voltando, e Ele vai levar a sua noiva. Não é para qualquer um. Existe restrição, e aqui nós encontramos essa restrição. A Bíblia diz que o estrangeiro ia ficar de fora. Ele diz assim: nenhum estrangeiro vai comer da Páscoa. Aí você vai falar comigo: não, pastor, mas lá na frente fala que pode. Pode, se o estrangeiro converter, se ele circuncidar. O escravo só podia se fosse circuncidado. Sabe o que é circuncidar? Circuncidar é santificar, é entregar, é sacrificar o coração. Da mesma maneira, irmão, vai ficar de fora todo aquele e aquela que não se converter, que não abriu o coração para a obediência. Amém? E aí o texto termina o seguinte: com o povo de Israel finalmente saindo do Egito. Veja o que diz aqui, verso 51 diz assim: naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Amém?